disciplina, exercício espiritual, todos que já mencionamos. Mas o peixe simboliza espiritualmente aquilo que Deus, por sua graça soberana, envia para as nossas vidas. Vamos explicar. Impressões, pensamentos e impressões de Cristo, então nos são dadas, pelas quais nós não laboramos. E todos aqueles que servem ao Senhor, pode ser um círculo doméstico. Eu não estou falando nada aqui de conferência. Estou falando de serviço de todos os níveis. Todos aqueles que servem ao Senhor com a sua palavra, creio que sabem. Você ora, você medita, você ora, você recebe as cargas do discernimento dele. Isso mesmo, o que significa? 5 pães e 2 peixinhos. 5.000 gramas. Esse é um lanche que um homem grande, um homem forte, é só para ele. 5 pães e 2 peixes. Não mais ninguém, nem para a família dá. Né? Então, 5 pães, 2 peixes. Provisão limitada. Provisão inadequada. Para todos aqueles, como dissemos, que servem o Senhor com a palavra, têm consciência disso. A nossa provisão que nós temos, por mais que tenhamos, são provisões limitadas. Mas o que acontece no serviço, e permita um parênteses aqui, é o único milagre em que o Senhor coloca os seus discípulos com poder. Nenhum outro eles cooperaram. Nada. Eles só assistiram, Senhor. Esse é o único. Você acha que isso é por acaso? Ele está ensinando para os discípulos qual é o segredo de servir. Pelo pão, já explicamos o que significa, e pelo peixe. Então eles entregam aquela provisão limitada. E o que acontece? O Senhor toma a provisão limitada. Vamos passo a passo. Ele então ergue os seus. O que ele está fazendo? Cristo Jesus, homem, Filho de Deus encarnado. Ele eleva os seus olhos para o céu. Ele está colocando aquela provisão limitada, pequena, insuficiente, em uma conexão viva com o Pai do céu. O Pai de toda provisão. E é dito, nos abençoou. E então repartiu entre eles. E todos comeram e se fartaram. Meus irmãos, tudo o que é colocado em uma conexão viva com a cabeça, interpretando agora a nossa linguagem espiritual, tudo que é colocado em conexão viva com a cabeça, mesmo que seja limitado, sempre será limitado. Proporcionará alimento a multidões. Simplesmente porque foi colocado em conexão com a cabeça viva. Não é o que eu estou fazendo de mim mesmo, por mim mesmo. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, mas a nossa suficiência vem de Deus, que nos habilitou para sermos ministros de uma nova lei. Mandamento, não é maravilhoso? Terrível. Então, fique com isso registrado aí, mais do que no seu caderno, no seu coração. Nós precisamos colocar toda a provisão, dos pães que elaboramos, dos peixes que nos são dados, em uma conexão viva com o Senhor. Não posso alimentar. Agora, aqueles que disseram que não tinham nada, e tiveram que vasculhar, eles não tinham nada mesmo, os 12, e tiveram que vasculhar a multidão para encontrar 5 pães e 2 peixes. Eles não tinham nada.
Eles voltam para casa, cada um com um cesto cheio de pedaços. Há muito mais em Cristo do que aquilo que nós podemos sacar. Por isso eles recolheram 12 cestos. Então Lucas vai usar a palavra e sobejou. A ideia é essa mesmo. Transbordou, superabundou. O que na verdade eles nem tinham. Então, que texto significativo sobre esse assunto de serviço ao Senhor com a sua palavra. Irmão, isso é verdadeiro, pode ser verdadeiro dentro de sua casa. Um pai servindo sua família, esposa e filhos com a palavra do Senhor. Com a sua porção pequena. Mas ele tem pão, fruto de labor. Ele compreende o que é ser profeta, sacerdote, rei, conselheiro. Ele tem pão, ele labora. Ele não deixa sua família ao léu, com uma nau sem vela. Ah, que tristeza quando isso acontece na nossa família, nos nossos lares. Então ele tem pão. E o Senhor, por sua graça, envia os pães. Os discernimentos específicos, as impressões específicas, a sabedoria específica, os tesouros ocultos. Vamos agora, no tempo que nos resta, falar um pouco mais sobre o ministério do Espírito. Aquele texto que sugerimos que os irmãos lessem, então, e aí vamos dar esse último passo por hoje. A não ser que haja resto de tempo a mais, aí daríamos no quarto passo, podemos concluir o assunto por hoje. 1 Coríntios 2, vamos abrir então esse texto. Vamos buscar mais ajuda sobre esse terceiro elemento, vital para a edificação da casa de Deus. Graças ao Senhor, nós já tivemos um tempo pela manhã em que podemos falar bastante a respeito do ministério do Espírito Santo, quão essencial ele é, quão vital ele é e quão vitalizante. Mas vamos ler esses textos e buscar mais ajuda aqui. 1 Coríntios capítulo 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem, nem de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este, o centro da visão da pregação de Paulo. Pessoa e obra de Cristo. Jesus Cristo, pessoa, e este crucificado, obra. Pessoa gloriosa e obra gloriosa. Temos falado isso desde o primeiro dia aqui. Graças a Deus. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive. Minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, convencedora, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim. Entretanto, expomos sabedoria dentro de experimentados. Não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos dessa época, mas ou que se reduzem a nada. Nós falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para nossa glória. Oh, que frase maravilhosa! Para nossa glória, para que nós sejamos semelhantes a Cristo. Isso significa glória aí. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta. A ideia é abaixar e ver o que há dentro. Até mesmo as profundezas de Deus. Quão privilegiados nós somos por causa do ministério do Espírito Santo. O cristão menos instruído é mais sábio do que qualquer outro homem que não tenha o Espírito Santo. Vocês ouviram o que ele falou? O cristão mais fraquinho, falando das minhas palavras,
tendo o Espírito Santo, é muito mais sábio de qualquer outro homem natural. Agora, dentro do propósito que esse Filho de Deus, esse novo nascido tem. Não é com o intuito de ser melhor que o outro, mas com o intuito de prestar um serviço, com o intuito de servir ao outro.